Muitas pessoas não sabem, mas a gente pode investir em imóveis nos Estados Unidos, né? Fábio, eu Sim. queria que você explicasse como isso funciona, como é que é o processo, qual é a melhor opção para Uhum. começar. Hoje, seu patrimônio, quanto você tem lá fora? Agora falando sobre o segmento imobiliário. Como Tá. aqui no Brasil está muito na moda os fundos imobiliários, a gente saiu de 100 mil investidores em 2018 para 2 milhões e 200 mil agora em 2023, Uhum. e muitas pessoas não sabem, mas a gente pode investir em imóveis nos Estados Unidos, né? Fábio, eu Sim. queria que você explicasse como isso funciona, como é que é o processo, qual é a melhor opção para Uhum. começar. Uma coisa que é inegável é que o brasileiro, ele é viciado em investir em imóvel. Então, ou você conhece alguém que tem um imóvel, ou você conhece alguém que quer juntar dinheiro para ter um imóvel. Seja para morar, seja para você alugar, enfim. Então, o brasileiro, de uma forma geral, gosta de investir em imóveis. E faz todo sentido, né? Eu gosto de dizer que os imóveis, eles são um pedágio para nossa sociedade existir. Porque eu tenho um e-book de REITs, que eu até faço essa analogia no começo. Se tivesse um alienígena chegando na Terra hoje, a primeira coisa que ele ia ver são os imóveis, porque é o que entrega a nossa civilização, né? Sim. Se eu for na savana, na África, você vai ver só um bando de bicho no mato. O ser Sim. humano, ele desenvolveu, né? A nossa sociedade, ela é toda dentro de imóveis. Então aqui a gente tá gravando um podcast no imóvel comercial, que é onde as empresas moram. Tem os imóveis residenciais, que é onde as pessoas moram. A gente tem os shoppings, que é onde as pessoas vão para consumir serviços ou produtos. A gente tem lojas de varejo na rua. Nos Estados Unidos, a gente tem outros tipos de imóveis, tipo imóveis de data center, que é onde estão os Que tá crescendo computadores. muito, inclusive. Que é onde estão os computadores que estão transmitindo todas as informações. A pessoa tá dando play lá no YouTube na casa dela, no celular. Essa informação tá saindo do servidor que o Google aluga, vai através de uma empresa de telecomunicação até a casa da pessoa. Então, para nossa sociedade existir, a gente precisa dos imóveis. E o que eu acho interessante, porque eu acho que é um pedágio, porque independente da empresa que seja, a empresa tal quebrou, ela quebrou porque o concorrente tá tomando o mercado, o concorrente vai lá e vai alugar o espaço que ela tava. Então, eu gosto dessa lógica de você estar sempre ganhando uma renda independente do que esteja acontecendo. Dito isso, a gente tem a opção de investir nos imóveis lá nos Estados Unidos também, através dos veículos que a gente chama de REITs, que são parecidos com fundos imobiliários, que vão investir em imóveis de diferentes setores, com, na maioria dos casos, o objetivo de ter bons imóveis em boas localizações, alugado para bons inquilinos, e distribuir os lucros ali trimestralmente, né? E se você pudesse citar como começar a investir em REITs, a gente começa por ETFs ou alguns REITs, os maiores. Você pode citar algumas opções para o público aqui? Eu faria. Como é que eu auxilio lá os meus alunos a criarem as carteiras deles? Basicamente é assim. E os meus seguidores de uma forma geral. Mas é porque, como é um assunto mais técnico, mais denso, às vezes eu não consigo passar de forma rápida. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Eu acho que tem que seguir a mesma lógica das ações. ETFs, para você ter uma exposição genérica a praticamente todos os REITs. Lá nos Estados Unidos a gente tem dois tipos de REITs, igual a gente tem aqui no Brasil. Que no Brasil a gente tem FIIs de tijolo, que compram imóveis, e FIIs de recebíveis, que compram recebíveis de aluguéis de outros imóveis. Nos Estados Unidos, os REITs começaram na década de 70, então a gente tem muito dado. E fato é que os REITs de hipotecas, que são os REITs de papel, eles performaram muito mal, muito pior do que os REITs de tijolo. Então faz sentido você excluir eles no primeiro momento. Como que a gente faz isso? A gente compra REITs, ETFs, que vão investir exclusivamente em REITs de tijolo. Nessa lógica, são os REITs que têm os imóveis mesmo. Eu gosto da dupla SCHH, que é um REIT da Schwab, que ele vai comprar todos os REITs de tijolo, tirando aqueles que são muito pequenos que não têm liquidez. Então ele vai ter ali mais ou menos 150, 160 REITs diferentes, ponderado pelo valor de mercado, e você vai ter o principal índice de REITs de tijolo com todos os segmentos. E o ETF vai te pagar os seus dividendos ali de 3 em 3 meses. Além do SCHH, que eu gosto de recomendar o pessoal ter ali mais ou menos 70%, 60% dessa estratégia nele, eu gosto de colocar o XLRE. O que é o XLRE? Ele é um ETF que vai pegar só os REITs de tijolo que fazem parte do S&P 500. Ele vai pegar só os maiores, mais relevantes. Que estão dentro do SCHH também. Você vai falar, Fábio, mas por que vai ter os dois? Se no SCHH tem todos. Porque você vai dar um peso maior para os REITs que são os maiores e mais relevantes. E aí, quando a gente fala de REIT picking, de escolher os REITs diretamente, eu gosto de ter a seguinte abordagem, que é a seguinte.
eu gosto sempre, assim, de ir aprimorando a minha estratégia com base em dados e em estudos que direcionam a gente para algum lugar. Eu acho que só fazendo um parênteses aqui, né? Eu acho que é muito comum, a gente pega muitas vezes opinião de investidores, que são investidores fora da curva, que tem 100% do conhecimento, ou quase 100% do conhecimento meio que empírico. Então você pega o Buffett falando, o Peter Lynch falando, muitas vezes eles falam algumas coisas que eles acreditam que tiveram aquela boa performance por causa daquele motivo, mas quando você vai analisar, não é exatamente por causa disso, né? Eu gosto de tomar as minhas decisões baseadas em estudos. Então, olha, os estudos dizem isso com um método científico, com análise de dados. Eu confio mais nisso do que alguém falou tal coisa, ou alguém que é muito bem sucedido em investimentos falou. Eu nunca sei se o resultado da pessoa foi por causa daquilo mesmo ou se foi por um outro motivo, né? Já nos estudos, a gente tem essa relação de causalidade mais evidente. E aí, o que a gente vê nos REITs? Alguns estudos mostram que tem alguns fatores que fizeram os REITs performar melhor do que outros no longo prazo. Isso vale um pouco para FIIs também, principalmente o primeiro, que é o setor. O que a gente observa, quando o setor vai muito bem, todos os REITs que estão ali dentro vão bem. Porque se for para pensar, até nos fundos imobiliários, se for pegar fundo imobiliário de logística, nos últimos 10 anos, quase todos performaram muito bem. Porque teve um crescimento muito grande do e-commerce, uma demanda muito grande para esse tipo de imóvel, uma oferta baixa, então os imóveis valorizaram, os aluguéis valorizaram, teve a construção de novos imóveis, então isso tudo fez os FIIs de logística serem o segmento que mais se rentabilizaram nos últimos 10 anos. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Os REITs de logística industriais foram os que melhor performaram. E aí quando o segmento vai bem, todo mundo vai bem, porque todos os REITs vão ter muitos imóveis, às vezes em muitas regiões, então acaba que não tem aquela diferença específica da localização. Então, quando o segmento vai bem no REIT, a gente vê que os REITs todos que estão ali dentro vão bem. É importante ter essa informação, mas eu não tomo decisão em cima dela, porque você vai falar assim, tá, Fábio, como é que eu vou saber quais são os setores que vão performar bem nos próximos 10, 20 anos? Difícil saber. Mas o que eu gosto de saber? Eu quero saber, esses REITs aqui estão se valorizando muito mais por causa do setor do que por qualquer coisa que tenha acontecido. Ou às vezes um outro setor vai mal, muito mais também por causa do setor do que de fato alguma coisa esteja acontecendo ali dentro. Então eu uso essa primeira informação só para ter o conhecimento, entender por que minha carteira está indo daquele jeito. Segundo fator é o tamanho, aí eu uso um filtro. O que os estudos mostram? Que os REITs muito pequenos, com menos de 2 bi de valor de mercado, eles tiveram uma performance pior. Na verdade, o estudo mostra o seguinte, os REITs que estão no meio do caminho, que não são nem os muito grandes e nem os minúsculos, foram os que performaram melhor. Então, o que eu gosto de fazer eu passo um filtro, tiro os que são muito gigantescos, até porque eles são mais difíceis de analisar, tiro os que são muito minúsculos, são os que têm menos de 2 bi de valor de mercado, e começo olhando esses daqui. E como que eu faço? Eu pego o índice todo de REIT e pego por segmento. Eu quero montar minha carteira de logística. Vou olhar os REITs de logística, vou tirar os que são muito grandes, tiro os minúsculos, vou olhar os que estão ali no meio. E aí o outro filtro que eu uso também, que os estudos mostram, é que os REITs menos endividados tiveram uma performance melhor no longo prazo. Então aí o segundo filtro que eu passo é de endividamento. Os REITs muito endividados eu tiro e fico só com os menos endividados. Desses que sobraram, como que eu vou montar minha carteira? Eu vou tentar comprar a maior quantidade de bons REITs que estejam me dando diversificação por localização, por tipologia de imóvel e por tipologia de inquilino. Porque às vezes lá nos Estados Unidos é muito comum, esse REIT aqui só tem imóvel na Califórnia, ou esse REIT aqui só tem na região do Sunbelt, que é ali no sul dos Estados Unidos, que vai ali da Flórida, Texas e Califórnia. Tem outros REITs que estão mais na região do Nordeste, lá Nova York, Boston. Então o que eu tento fazer é fazer uma composição que me dê uma exposição geográfica praticamente nacional. E aí é basicamente nessa linha que eu decido montar minha carteira. E para quem tá começando, você começa pelos ETFs, pode ficar por um bom tempo investindo em ETF, e vai pro REIT Picking, quando você for, vá com calma e vá por setor. Então, agora eu vou gastar uma energia para montar minha carteira de residencial. Vai lá, olha os REITs de apartamentos, os REITs de casas, os REITs de estação de trailer também, que é muito comum. E aí monta primeiro sua carteira de residencial. Aí depois, agora eu vou pra logística. Não vai querer sair comprando tudo, né? Senão a carteira acaba ficando uma bagunça. Então eu orientaria assim nesse sentido. Hoje, seu patrimônio, quanto você tem lá fora? Mais ou menos uns 40%. Sim. E aí, aqui no Brasil, você investe em fundo imobiliário e segue a mesma ideia de, por exemplo, tijolo, prefere tijolo, setor galpão? Sim. O que eu gostaria de ter mais lá nos Estados Unidos, mas é porque, peculiarmente, como eu comecei muito antes aqui no Brasil, e eu comecei lá nos Estados Unidos só em 2015,
eu fui sempre aumentando minha posição lá. Então, de 2015 pra cá, eu invisto mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Mas a minha ideia é chegar ali em 50%, talvez até 60% lá fora.